Alô galera, um abraço minha gente, aqui no nosso canal do Dito Lopes no YouTube, para falarmos um pouco do jogo de ontem, Bahia e Vasco. O Bahia perdeu para o Vasco da Gama ontem no estádio do São Januário, mas o Bahia talvez tenha feito a melhor partida desse ano 2022. Eu analiso da seguinte forma, eu não analiso o futebol com resultado, eu analiso o futebol num todo, as partes do time, a conexão do time, a compactação, a questão de ligação, defesa, ataque. A gente cobra tanto do Bahia, que é um time reativo, O Bahia é um time que joga nos contra-ataques, e ontem nós vimos um Bahia totalmente diferente, uma postura de time que propõe jogo, muitos podem dizer assim, mas o Bahia propôs o jogo ontem porque o Vasco fez o gol e o Bahia precisava ir para cima. Não. Desde que o jogo estava 0-0, que o Bahia já estava propondo o jogo, o Bahia já estava ditando o ritmo do jogo, estava melhor do que o Vasco dentro de campo. Então eu achei o Bahia numa postura totalmente diferente. Vocês lembram o comentário que eu fiz? Não sei se vocês chegaram a ouvir. Antes do jogo, eu faço comentário pré-jogo e agora estou fazendo pós-jogo. Eu disse que o Bahia poderia se dar melhor do que foi o jogo contra a equipe do Azures, porque o Bahia se dá bem contra times cariocas, porque combina o jogo do Bahia com o jogo de times cariocas. Por quê? Porque os times cariocas normalmente eles jogam e deixam jogar, não são times tradicionalmente de marcação forte, Bahia tem muita dificuldade quando pega time atrás, que marca forte, porque o Bahia não tem jogadores de habilidade, jogadores de sair de situações difíceis. O Bahia não tem, isso é claro. Mas eu tenho que parabenizar o Guto Ferreira mais uma vez aqui pela postura e a coragem do time do Bahia em jogar no estádio que estava lotado, 20 mil pessoas no estádio do São Januário, torcendo para o Vasco, gritando para o Vasco. O Vasco fez um gol, fez 1-0 e o Bahia não mudou a sua postura. Foi um time ofensivo, foi um time que buscou o ataque o tempo inteiro, jogando pelos dois lados de campo. Então a questão de postura do time, de ditar ritmo no jogo, de propor o jogo, nós não temos nenhuma queixa para falar do Bahia do jogo de ontem. Agora, nós temos, é claro, que apontar alguns erros do Bahia. Por exemplo, o Marco Antônio fica o tempo inteiro do lado direito, o Rildo o tempo inteiro do lado esquerdo. Gente, isso é coisa que você vai mudando durante os treinamentos da semana, porque não cabe mais uma marcação tão forte que se faz hoje no futebol, você deixar um jogador estático. O jogador de futebol ele não pode mais estar estático. O futebol é de muita movimentação. O futebol está aí, o futebol moderno, onde se joga com 10 anos de avanço na nossa frente na Europa, está aí para mostrar. Isso é só querer trabalhar, é não ter preguiça no trabalho, é você fazer o tipo de trabalho que você vai movimentar os jogadores dentro de campo. Então o que nós vimos foi Marco Antônio o tempo inteiro no primeiro tempo do lado direito, não saiu hora nenhuma dali, nem para fazer um facão, uma diagonal, quando o Rildo estava com a bola do lado esquerdo, que avançava ali com o Luiz Henrique. Aliás, o Bahia exagerou em jogadas pelo lado esquerdo, Às vezes, quando você está jogando muito pelo lado esquerdo, tem que ter um jogador inteligente dentro de campo para virar o jogo para o lado direito, que aí pega o adversário de surpresa. E o futebol, os 90 minutos, você tem que pegar o adversário de surpresa, você tem que ver a fragilidade do adversário, a deficiência que o adversário tem, para você pegá-lo de surpresa dentro do jogo. São desses momentos que você ganha uma partida de futebol. E você tem que estar preparado para isso. Você, o jogador de futebol, está preparado para isso. Não só os que estão jogando, aqueles que estão no banco de reservas, o técnico tem que estar orientando o tempo inteiro. Olha, a deficiência daquele jogador. Se você fizer o corredor, vai ganhar dele. Se você fechar a diagonal, vai entrar nas costas dele. Então, esse tempo todo o treinador tem que estar falando. Então, Marco Antônio na direita, o Rildo na esquerda e o Davó, mais uma vez, que não consegue realmente concluir. Então, um grande problema do Bahia é a questão dos atacantes não conseguem fazer gol. O Bahia tem essa deficiência. Torcer para que o Rodallega volte logo, porque é o homem gol do Bahia. É o homem que, de um momento para o outro, é um cara inteligente que pode fazer esse gol para o time do Bahia. Outro detalhe, o goleiro Danilo Fernandes. Eu disse para vocês aqui, num dos comentários, que um torcedor me perguntou o que é que eu achava do goleiro do Bahia. O Danilo Fernandes é um bom goleiro? Danilo Fernandes é um bom goleiro. Só que erra muito, só que falha muito em momentos decisivos. E o Bahia já dá sorte com esse tipo de goleiro,
Lembra do Douglas Frederich, pegava bem, mas entregava na hora principal. E mais uma vez ontem, não foi frango, ninguém está falando aqui que foi frango, mas foi um chute defensável. O cara pegou lá, o menino pegou lá do meio de campo, na intermediária, chute foi forte, mas em cima do goleiro, gente. O goleiro está ali para pegar a bola, o goleiro não está ali de enfeite para pegar a bola quando vai em cima dele. O goleiro tem que estar preparado para essas bolas, né? Por isso que eu falei um dia também desses aqui, o treinamento hoje lá na Europa com goleiros é com aquele canhão, né? Eu não sei se os times brasileiros já têm aquele canhão que você bota a bola do canhão e sai aquela bola fortíssima e o goleiro tem que usar o reflexo, tem que ir na bola. Então se não tem um equipamento desse, prejudica. Aí o que é que acontece? Tudo bem, o ataque não faz gol. O goleiro toma um, você perde de 1-0. Porque se você tem um ataque competente, o goleiro toma um gol daquele ontem, o ataque faz 2, você ganha de 2-1. Então, alguns detalhes, né, do time do Bahia. As laterais, o Bahia ainda tem deficiência nas laterais. Volto a dizer, Borel é um bom jogador, tem técnica, mas ainda não está preparado para jogar um campeonato brasileiro desse pelo Bahia. Erra na marcação, se precipita nas faltas, poderia ter tomado o cartão amarelo ontem, de novo no primeiro tempo, né? Os cruzamentos ruins, Luiz Henrique da mesma forma, o Djalma entrou no segundo tempo, as modificações do Guto foram certas, os jogadores já estavam cansados, e ele queria dar pressão no time do Vasco, só que os jogadores não entraram bem. Aí, a partir dessas mudanças, o time deu uma caída dentro de campo, e o Vasco terminou ganhando do Bahia. Bahia agora não vai ter Daniel para sexta-feira, o que complica muito o time do Bahia. Daniel é o elo de jogar por ali. Veja que ontem, sozinho, como é que um jogador sozinho vai criar com a marcação de 3 homens no meio de campo? Patrick, mais uma vez, passa despercebido. É o jogador de pegar a bola aqui, tocar para o lado, tocar para trás. Não resolve, não vai na área. Rezende jogou muita bola ontem, mas também não é de ataque. Apesar de ter feito no início do segundo tempo um chute no gol, mas não é jogador de ataque. Então o Bahia fica nesse desequilíbrio em algumas partes no seu setor. Então o Bahia fez uma boa partida, na minha opinião, mas falta aquele jogador que vai definir, que vai decidir a partida, e o goleiro precisa ser mais eficiente lá dentro do gol. Grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.